Para mim, teria que acabar a saída temporária. Por isso, eu apresentei o PL 40... Para todos? Para todos os crimes. PL 4086, um dos primeiros que eu apresentei, de 2019. Não tem. Saída temporária é um absurdo, é mais um benefício que só no Brasil existe. Aí vamos lá para visita íntima. Visita íntima, progressão de pena, saidinha temporária, por mim, isso aí já teria acabado. E eu tenho certeza que 99% da população brasileira é contra essas facilidades que existem, infelizmente, na justiça brasileira, que só beneficiam o bandido. Então, eu quero deixar essa entrevista aqui com o secretário de Segurança da RIT, onde ele vai falar sobre essa segurança pública no Brasil, que é uma vergonha, é lastimável e culpa do Supremo Tribunal Federal e desses parlamentares que só sabem estar ali no Congresso, perdendo tempo, enxugando gelo e não têm moral nem capacidade de apresentar um projeto que de fato seja beneficente para a população brasileira e que endureça a criminalidade para que haja uma redução aqui no Brasil. Quero deixar essa entrevista com o deputado e secretário de Segurança de São Paulo, que vai dar uma aula sobre segurança pública e vai falar boas verdades aqui com independência. Antes, deixa o like, curte, comenta, se inscreva no canal e vamos assistir esse conteúdo agora. Mas em relação, por exemplo, a saídas temporárias, né? E visita íntima, que pelo que eu sei existem em outros países, mas o que pode se mudar em relação a isso? A saída temporária e as visitas íntimas? Nós estamos tratando o seguinte, olha, criminoso que comete crime grave, seja o chamado novo cangaço, crimes sexuais como estupro, ele não terá direito, crimes hediondos ou equiparados, não tem direito à saída temporária. Já é um começo, mas eu não digo que eu sou mais radical, eu digo que eu sou mais justo. Para mim, teria que acabar a saída temporária. Por isso, eu apresentei o PL 40... Para todos? Para todos os crimes. PL 4086, um dos primeiros que eu apresentei, de 2019. Não tem. Saída temporária é um absurdo, é mais um benefício que só no Brasil existe. Aí vamos lá para visita íntima. As matérias tendenciosas dizem, não, mas foi só 8% que não voltaram. Só que quando você vai para números absolutos, aqui em São Paulo, 8% de 37 de 40 mil, são milhares de criminosos que deveriam estar presos e estão no convívio social, não voltam e nas ruas eles não vão procurar emprego. Um criminoso que é foragido da justiça, ele vai novamente roubar, traficar e por aí vai. E a Polícia Militar, olha que legal. O Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, que é onde os capitães realizam o mestrado profissional e os majores e tenentes-coronéis realizam o doutorado profissional para progredirem na carreira, eles realizaram um estudo. Nesse caso foram os capitães do CAO, né, o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Durante o mestrado profissional, os flagrantes que a Polícia Militar realizou no dia 8 de abril de 2021, do montante de 100%, 47% dos criminosos presos, ou seja, quase 50%, que foram presos pela Polícia Militar, deveriam estar cumprindo pena em regime fechado e não estavam. Ou foram beneficiados por saídas temporárias, ou por regime semiaberto, que na verdade aquela tornozeleira acaba não funcionando para absolutamente nada. Aí, para não ficar um trabalho parcial e para tirar a dúvida, eles falaram, ó, já fizemos dia 8 de abril, vamos fazer agora, dia 5 de agosto novamente, na outra saída temporária. E fizeram. Qual foi a surpresa? Menos para nós, que já conhecíamos isso na pele. Aí foi mais equiparado, foi 50% dos criminosos presos em flagrante em todo o estado de São Paulo deveriam estar presos em regime fechado. Então, quando se fala assim, ó, todo mundo luta, briga para acabar, para diminuir 5%, 10% dos indicadores criminais, que já seria uma baita de uma queda na criminalidade. Eu vou além, quer baixar para 50%? É só acabar com esse absurdo que são, na verdade, né, as saídas temporárias, a audiência de custódia, a liberdade condicional e por aí vai. E a gente viu recentemente também o Fachin dando aquela ordem, né, de deixar como se fosse um bunker para criminoso nos morros. É assim que eu entendo. Essa é uma análise. Das operações policiais. Eu vejo ali um território neutro para o crime atuar, né? E deixando o policial, tanto do Rio quanto de São Paulo, a gente vê que existe essa tendência de marginalizar a conduta do policial.
né, nesse garantismo penal, e a gente sabe que o policial ele sofre tanto no combate de campo quanto depois, porque ele não vai ter realmente assistência jurídica e uma série de coisas. Então, se você pudesse falar quais foram o que já foi melhorado, né? Olha, o garantismo penal, ele é a materialização do marxismo cultural no direito, né? Então, as instituições, e o Brasil sofreu muito a influência do marxismo cultural, foi traduzido no direito pelo garantismo penal, que enxerga o criminoso como um coitadinho, vítima da sociedade, e esquece da verdadeira vítima. Então, olha para o criminoso dizendo, olha, ele tem inúmeros privilégios e benefícios. A gente já vai ter certeza que vocês vão perguntar sobre isso, sobre saídas temporárias, visitas íntimas, auxílio reclusão no Brasil paga mais do que o salário mínimo. E aí, nesse contexto, nós temos crimes graves, onde o criminoso, primeiro, é muito difícil chegar na fase de pena. Sim. No Brasil, em São Paulo, aqui onde nós estamos, a cada 100 crimes de roubo, apenas 2 chegam na fase de pena. Nossa. Eu estou falando que os outros 98 roubos cometidos pelos criminosos de São Paulo sequer são apenados. E desses 2 que chegam na fase de pena... Você está dando você sempre fala isso, você está arredondando para cima, porque né? É 1,98%, estou arredondando ainda para cima. E esses 2 que chegam lá na fase de pena, o criminoso cumpre só 20% da pena. Qual é a chance que a gente tem de diminuição de criminalidade no Brasil? Porque a gente tem esse ciclo sem fim, né? Criminalidade com impunidade, gerando mais criminalidade. A bandeira principal minha é a segurança pública. E falar em diminuição da impunidade, a gente tem que enxergar que o Brasil precisa de uma reforma do sistema de justiça criminal. E essa reforma do sistema de justiça criminal passa pela alteração na legislação. Foi o principal motivo que me levou a encarar esse desafio de estar lá no Congresso Nacional. É uma pauta que enfrenta muita resistência de muitos deputados, mas que nós, ao longo do tempo, estamos aprendendo ali a driblar as barreiras, e essa foi uma ação prática, né? É a criação dessa subcomissão dentro da CCJ. E o nosso objetivo o que é? É encarecer o custo do crime para que o Brasil não seja, de fato, o país da impunidade. Então, o nosso objetivo o que é? Encarecer o custo do crime, não só aumentar penas, mas alterar a lei de execuções penais, alterar o ECA, alterar o Estatuto do Idoso, para que, de fato, o Brasil deixe de ser o paraíso para os criminosos. Eu achei muito interessante o que o senhor falou de encarecer o custo do crime. Na minha opinião, não só como procuradora, mas como professora de processo penal, eu entendo que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil e na nossa justiça é a impunidade. É a impunidade juntamente com a corrupção, os crimes de colarinho branco e o crime organizado. É uma vergonha, doutora, nós temos a PEC da prisão após condenação em segunda instância parada, porque isso é uma pauta que todo brasileiro ele sente a necessidade. Na verdade, essa falta de segurança jurídica, o que levou, e causado principalmente por decisões da Suprema Corte, que em 2016 entendia de uma maneira, e aí nesse ano e no ano passado entenderam de outra maneira, para favorecer ou favorecendo, não sei se foi essa a intenção deles, um ex-presidente e ex-presidiário, para que ele se torne novamente elegível, jogando por água abaixo anos e anos de trabalho da Operação Lava Jato. A gente fica ali no Congresso revoltado com tudo isso, e aí eu paro para pensar, por que será que a prisão após condenação em segunda instância não anda? Porque boa parte dos deputados que hoje compõem o Congresso Nacional foram réus na Operação Lava Jato. Ou então estão na expectativa de ser, a verdade tem que ser dita aqui, ainda mais num programa como esse. Dia a dia vê que é um tal de enxuga-gelo, a polícia prende, a justiça solta, e a gente não vê nos deputados uma vontade política de reverter esse quadro. Então a gente vê que o senhor está bem intencionado, que existe uma comissão séria. Há 15 anos atrás, em qualquer conversa na padaria, no boteco ou na reunião da família nos finais de semana, só se falava de futebol. Hoje fala-se muito sobre política. Então a população acompanha muito mais a política. E a pressão que eu vejo, a pressão que os deputados sofrem em cada votação e principalmente na pauta da segurança pública, talvez seja a pauta que tem a maior unanimidade, se é que a gente pode mencionar dessa maneira. Porque a população, ela não suporta mais. Existe uma escalada de crime no Brasil, né? Então, você que já foi policial de campo, capitão,
consegue enxergar muito bem, né? Começa no furto e vai escalando, escalando, escalando. Sobre as saidinhas, em dezembro, na saidinha de Natal, 1.700 não retornaram. E isso já vai resultar num deslocamento de força policial, de dinheiro público só para recaptura, fora aqueles que cometem vários crimes. Por que eles foram contra aprovar a impossibilidade da saidinha para os que cometeram crimes hediondos? Infelizmente, porque eles fizeram um acordo com deputados que defendem comunismo e socialismo. E eu não faço acordo com esses deputados. Eu sou assim, do jeito que vocês estão me vendo aqui, todos estão me vendo, eu sou exatamente igual lá no Congresso Nacional. Para mim não tem acordo para beneficiar criminoso. Acordo é só para beneficiar a população, a sociedade, aquele que merece, a nossa vítima, como a senhora mencionou. A vítima está sendo sempre esquecida. O fim das saídas temporárias para crimes hediondos ou equiparados é algo que nós estamos aproveitando. Agora eu vejo que nós temos mais ambiente para aprovação. O senhor acha que haveria essa possibilidade, então? Sem dúvida, e nós vamos trabalhar para isso. E contando com o apoio maciço da população, que também não entende e fica revoltada com essa situação. Que não acredita nessa história de que todo bandido é uma vítima da sociedade, não compra essa bandidolatria. Eu acho que a maior parte da população brasileira com certeza não compra isso. Não, sem dúvida. E não existe recuperação, ressocialização melhor do que o trabalho. É que, infelizmente, a nossa... E tem um caráter punitivo, né, deputado? Sim, As pessoas meio que esquecem do caráter punitivo de uma pena. Que serve, inclusive, para isso. O que pode ser feito para melhorar a vida do policial? Porque a gente sabe que tem dificuldades sendo criadas, né? Sim. Então, armamento a gente sabe que, às vezes, né, vocês lidam com bandidos de fuzil, né, que não seria permitido. E tem uma série de outras coisas também que a gente vê que a vida do policial tem se tornando cada vez mais difícil. Então, o que tem também de projeto, e é que eu já aproveito para emendar a pergunta em relação ao novo cangaço, porque a gente sabe também que os policiais ali, eles ficam praticamente à mercê de bandidos extremamente violentos, né? Nós temos dois pontos, dois extremos aqui. O primeiro é a certeza da impunidade por parte dos criminosos. E por parte do policial, cada vez mais, o policial está pensando para agir, mesmo estando ali em legítima defesa, correto. Por quê? Porque a falta de segurança jurídica para o policial atuar, veja só vocês, o policial ele age fardado, representando o Estado, Sim. defendendo a sociedade, eventualmente troca tiros com um criminoso armado com um fuzil. Se eventualmente isso gera um processo, o criminoso morre, o policial, a instituição, o Estado, todos viram as costas para o policial. E se esse processo, essa ocorrência torna um processo criminal, o policial é obrigado a pagar do bolso dele a defesa. Que nessa guerra irregular, o policial é aquele cara que está no meio da fogueira, sem proteção, e que nós temos o dever e a obrigação, nós deputados e nossa sociedade, de defendê-lo. Então, o policial hoje aqui e o criminoso, na outra ponta da linha, cada vez mais benefícios e a certeza da impunidade. Eu investi R$600 mil, porque tem contratação de mão de obra especializada, já estão assim os criminosos. Ele investiu 600 mil para poder lucrar com o dinheiro da explosão dos caixas eletrônicos. Quando eu falo custo... Por isso que já foi solto, né? Aí é que eu ia chegar. Desculpa. Ele foi solto na audiência de custódia. 78% dos presos em flagrante, 78%, foram postos em liberdade. Não precisa olhar para o Oriente Médio para esperar a teoria. Nós temos aqui. Só que qual que é infelizmente, a nossa desvantagem? Que o terrorista aqui no Brasil é tratado como um coitadinho, uma vítima da sociedade. E apesar de preso, depois de um processo longo, demorado e difícil, ele é posto 24 horas depois em liberdade. O senhor disse que é contra a saidinha. No caso, a saidinha, elas acontecem, na minha opinião, porque, além de ter todo esse clamor da esquerda, de humanização, tudo tal, porque também não existe, né? Eu vejo nas outras... Eu sempre culpo os deputados, eu me desculpo porque eu acho que... Mas o senhor está certo, eu também culpo porque os meus tem que culpar, pseudo-colegas. É dali que vem, né, tudo que poderia estar mudando. Então, Sim. por exemplo, as cadeias, o senhor conhece tanto quanto eu, que já, né, trabalha com isso há tantos anos, eu conheço praticamente todas aqui de São Paulo, não recupera ninguém. Eles soltam porque, se deixar preso, não tem espaço. Construção de cadeia ninguém quer, porque é difícil, os moradores, envolve toda a população. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, então, se não soltar, fica dentro. Se ficar dentro, não recupera. Como é que a gente faz essa matemática? É complicado, né? Porque se você quer a recuperação do bandido, ou você, então, decreta a pena de morte e exclui totalmente, né? Que não dá. Ou você recupera, mas você não consegue recuperar porque não tem estrutura. O que o senhor poderia falar sobre isso? Excelente pergunta, porque a gente eleva o nível do debate.
Aqui não se trata de simplesmente aumentar a pena. Aumenta a pena disso, aumenta a pena de roubo, aumenta a pena de... Não, não é disso que se trata. Eu falei no começo da reforma do sistema de justiça criminal. Passa pela alteração, e um dos pontos principais é sim a alteração não só da legislação, mas das legislações, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, e passa pela reestruturação das polícias como um todo, de como se fazer polícia. Lembro que no Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau são as 3 grandes potências que têm esse sistema, que a PM faz uma parte e a Polícia Civil uma outra parte. Então, eu sou um ferrenho defensor do ciclo completo de polícia. Além da reformulação do sistema policial, chega no última ponta ali, que é o sistema prisional. Esse tem que ser tratado com muita responsabilidade, porque como o senhor mencionou, infelizmente nas cadeias, ou o criminoso ele não é recuperado, ou pior, ele vai fazer uma especialização, uma pós-graduação. Ele se envolve lá e casos assim, aos milhares a gente pode exemplificar. Ele entrou um ladrão, um furtador, um 5-7, né? O criminoso que comete o roubo, mas que roubava um celular, um carro, chega lá, ele se especializa, sai de lá já pertencendo à facção criminosa, com uma outra habilidade, com outros contatos. E lá na ponta da linha, no sistema prisional, mas precisa construir mais presídio. Então vamos construir. Num primeiro momento, acho que alterando a legislação, endurecendo e encarecendo o custo do crime, vai ser necessário, até que os criminosos entendam que não vale mais a pena. Depois de um certo momento, automaticamente as cadeias vão diminuir a sua população carcerária, porque o crime não vai ser mais um negócio altamente lucrativo, não vai valer mais a pena ser criminoso no Brasil. Esse é o ponto que nós estamos querendo chegar. Então, o que precisa ser feito? Isso quem falou não fui eu. Eu uso sempre o exemplo do famoso economista norte-americano Gary Becker. Ele escreveu a Teoria Econômica do Crime, e nessa obra, que foi ganhador do Nobel, inclusive em 92, ele encara o crime como uma atividade econômica. E o que ele diz? Olha, em países desenvolvidos, para termos a criminalidade baixa, temos que encarecer o custo do crime, tornar o crime caro. E no Brasil a gente faz justamente o contrário. O crime é muito barato para os criminosos, o crime acaba compensando. A gente tem uma imprensa que demoniza muito o trabalho da polícia. De que maneira isso poderia mudar? Isso faz parte da guerra cultural deles, né? Eles querem criar uma narrativa de que, olha, os policiais são opressores daquela comunidade, tratam o criminoso como um bonzinho, um coitadinho que ajuda. Isso é mentira. Eu vivi isso por 16 anos aqui em São Paulo. A maioria dos moradores das favelas, das comunidades, eu falo favelas porque eles mesmos se intitulam assim, né? Tem CUFA, Associação de Favelas, não tem problema. Eu já conversei com vários moradores, eles não se importam. Então, a maioria dos moradores das comunidades e das favelas, eles se revoltam com essa atitude. Tanto é que boa parte das ocorrências que nós, policiais, acabamos descobrindo, quem são os criminosos, onde eles escondem o arsenal bélico ou as drogas, parte dos moradores das comunidades. Olha o que aconteceu. Criou-se um estado paralelo e o pior, com criminosos fortemente armados, muito mais bem armados do que os próprios policiais, e aí fica difícil depois você reverter essa situação. E pior, o que a gente achou que seria algo lá do passado, volta a ocorrer agora por uma decisão da Suprema Corte, no auge da pandemia. A decisão foi do Fachin, mas tem que lembrar que quem originou, quem fez esse pedido foi o Partido Socialista Brasileiro e ONGs que são pseudo-defensores dos direitos humanos. Agora, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao STF, porque o STF também, ele, no meu entendimento, é uma corte extremamente garantista, que profere decisões que coloca na rua pessoas perigosas, né? Criminosos de sangue, como o goleiro Bruno, como o André do Rap, né? Um grande criminoso do PCC, e também que não se refere aos crimes de colarinho branco da Lava Jato, com as anulações dos processos do ex-presidente Lula, do Eduardo Cunha. Então, na sua opinião, em que ponto o STF corrobora para essa visão garantista e protetiva aos criminosos? A Suprema Corte é a materialização de tudo isso. Mas o problema, doutora, que eu vejo, primeiro, a gente fica discutindo muito no Brasil e no Congresso, né? Muitos deputados ficam discutindo ali a consequência. E nós, deputados, parlamentares, temos que atuar na causa, pensar o Brasil a médio e longo prazo. A situação hoje é lastimável da nossa Suprema Corte com relação a decisões garantistas. Aí você tem o André do Rap, um criminoso da facção que domina
o Brasil, não é nem mais o estado de São Paulo, que demorou anos e anos para ser capturado, e aí no primeiro dia que ele põe o pé na rua, o que ele faz? Some. E para recapturar um criminoso desse nível, será muito difícil. Porque eu engessei ali o rol de pessoas que podem ser nomeadas para serem ministros. E estão entre eles juízes federais ou estaduais, membros do Ministério Público estaduais ou federais e advogados. Desde que, aí vem alguns poréns, não tenham, no mínimo 55 anos de idade, não tenham sido advogados de nenhum partido político, de nenhum movimento social, não tenham sido filiados em nenhum partido político e não tenham exercido nenhum cargo comissionado. E todos esses, sem exceção, doutora, com um mandato de 10 anos. Aí a gente começa a melhorar, a ter uma corte mais isenta, sem os popstars, é só no Brasil que... E sem as indicações, né? Porque eles são indicados, né? É óbvio. E aí esse indicado, seja por uma figura ou por um grupo político que essa figura acaba representando, fica devendo favor político. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo. E você pode fazer e ter uma independência, viver da sua casa, fazendo renda aqui na internet. Uma aula passo a passo, não é aposta, não é tigrinho, não é nada disso. É você aprender a criar conteúdo e ainda ganhar dinheiro com isso aqui na internet. Clica no link no primeiro comentário fixado. E aí, você é de acordo com a saidinha temporária? Até porque a maioria da criminalidade, de tudo que acontece aqui fora, é justamente pelos bandidos que aprendem dentro dos presídios. É como o secretário ele disse aqui, os presídios são faculdades aonde esses presidiários, eles entram ali porque roubaram um celular, porque fizeram coisas pequenas, se é que a gente pode dizer. Fizeram coisas pequenas, mas quando sai de lá, já sai dentro de uma facção, já sai mais profissional, já sai com ideias de como fazer isso, como arrombar um banco, como assaltar uma casa. Então, aí muitos dizem, não, mas a cadeia é para ressocializar. Não, é pior. E não que não deva ter, tem que ter porque é uma forma de contenção os presidiários. Mas se aqui no Brasil fizesse igual lá em El Salvador, que lá o bandido cumpre pena de verdade, lá não tem negócio de passar a mão na cabeça, lá não tem esse auxílio reclusão, que o auxílio reclusão paga mais do que o salário mínimo, quem é presidiário ganha muito mais do que um trabalhador que está agora na CLT. É justo um negócio desse? Lá em El Salvador é diferente. Em El Salvador o presidente mandou construir o maior presídio do mundo. Lá no presídio tem uma força de segurança terrível, 24 horas, os presidiários comem 2 vezes por dia, não tem visita de parente, visita íntima, advogado, não tem nada disso. É 10 anos de prisão, então vai cumprir os 10 anos. Ah, se não obedecer, tem uma sala isolada no maior escuro, o bandido fica lá isolado, nem sabe quando é o dia, nem quando é a noite, por causa da solidão, da escuridão que tem lá, para aqueles que são mais rebeldes. Ou seja, a criminalidade em El Salvador caiu de forma quase 100%. Eu estava vendo uma matéria esses dias, 300 dias sem um homicídio no país de El Salvador. Agora, por quê? Porque o presidente teve a coragem de combater a criminalidade. Claro, teve o auxílio de deputados, aliados, teve o auxílio de juízes que entenderam que o país estava em estado de guerra, então decidiram endurecer. Aí trouxe resultados? Vê lá o país. O pessoal dorme de porta aberta, ninguém rouba ninguém lá. Por quê? Porque sabe que se fizer, paga. Então, esse exemplo deveria ser copiado aqui, mas não funciona aqui. Por quê? Porque o STF é a maior corte do Brasil, é a que dá mais mau exemplo. Soltou o André do Rap, um bandido perigoso, agora quando soltaram, aí ele vai voltar para onde? O cara, um cara perigoso, aí soltaram ele, um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, agora ele vai voltar, vai já, não volta de jeito nenhum. Essa saidinha temporária, quantos mil presidiários são presos, são soltos, aliás, no Brasil? Agora eu pergunto, 100% volta? Não volta de jeito nenhum. São soltos, eles saem para roubar e como já aconteceu em alguns casos, rouba, tira a vida da vítima e volta para o presídio. Não era para existir isso. Pegou 10 anos
de sentença, meu filho, então vai cumprir as 10, te vira. Vai ter a oportunidade de trabalhar, você quer trabalhar, vai ter a oportunidade. Se você quer se ressocializar, tem que dar oportunidade. Não estou dizendo que tem que fazer coisa absurda, não. Apesar que em outros países aí a lei é mais dura, mas aqui tem que fazer coisa absurda, não. Mas nem maneirar. Mas, ó, quer a oportunidade de trabalhar? Quero. Ah, não quero não, quero viver no... Então vai ficar aí, preso. Ah, não, leu 2, 3 livros. Ah, não, era 10 anos, vai cumprir só 2. Essa aqui é a verdade. Bandidos perigosos que fazem coisas terríveis, já roubaram centenas de vezes, entra, audiência de custódia, vê, aí solta no outro dia. Aí como é que tem jeito? Como é que vai reduzir? Não vai reduzir. E com o presidente que aí está, pior ainda. Pior ainda. Aí aqui não vai mesmo. E com a esquerda, né, que já estavam reclamando, porque tiraram a Cracolândia daqui, cadê os nossos cracudos? Cadê? Traz de volta. Esse povo não quer resolver o problema. Eles não querem tirar o pessoal daquela dependência, daqueles vícios. Não, eles não querem. Eles querem manter, porque existem ONGs que recebem milhões por mês. Então eles querem a verba mensal. É isso que eles querem. Eles não estão preocupados com aquele indivíduo que está ali, sabe, numa situação deplorável. Eles não querem ressocializar aquela pessoa. Eles querem manter, porque mantendo aquela pessoa, as verbas do governo federal entram no bolso dessas ONGs. E é justamente isso que eles querem. Então, não tem como ter jeito aqui no Brasil, enquanto esses deputados frouxos, maioria deles, que tem o rabo preso e são de esquerda ideologicamente, eles ficarem passando a mão na cabeça de bandido, agindo como se eles fossem as vítimas da sociedade. Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que tratar ele assim, tem que ver se ele está se mantendo bem, se está comendo 3 vezes ao dia, se está recebendo visita psiquiátrica, se está recebendo visita dos pais, das mães, do advogado, se está tendo um relacionamento íntimo dentro da cadeia, se está tendo churrasco, porque muitos presídios têm churrasco, tem televisão na cela, ar-condicionado, uma beliche confortável. Então, eles querem mais o quê? Eles querem mais o quê? E de lá de dentro eles comandam tudo aqui fora. Ou seja, é um paraíso lá dentro. Estão guardados com segurança, né? Que a polícia está fazendo a segurança do presídio. E lá de dentro mesmo ele liga para cá, para fora, ó, faz isso, faz aquilo e assim, assim. E lá... Então, não tem como dar certo. Infelizmente. Não tem como dar certo. É triste, é lamentável. Pode fazer uma alteraçãozinha ali, outra alteraçãozinha ali, mas nada disso reduz o que já está aí. Infelizmente, por causa da conivência dos juízes da Suprema Corte e dos deputados, que são outros, que infelizmente não estão ali representando a sociedade de bem. Essa aqui é a triste realidade. Gostei desse vídeo, quis trazer aqui para vocês, fiz essa minha simples análise daquilo que eu penso. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.